Saúdo todos os irmãos com a paz do Santo Rei Celestial Jesus Nazareno. Amém, irmãos? Eu tinha combinado com os irmãos que ia dar 5 testemunhos pessoais, né? Mas o Espírito Santo falou, não, vamos fazer mais 2. Eu falei 7, né? Aí quando falou 7 eu lembrei, né? Do domínio de Deus, beleza. Tá. A respeito dos demônios, né? É bom a gente conhecer os nossos inimigos, porque 1/3 do ministério de Jesus, né, foi expulsar os demônios, né? Foi a luta contra eles. E aqui eu vou estar mostrando para os irmãos quem eles são, como que eles operam, né? O que está acontecendo no mundo espiritual. Ok, irmãos? Vamos lá. Nessa revelação aqui, tá, irmãos? A respeito do mundo espiritual, já compartilhei com os irmãos, né? Nos vídeos anteriores. A gente sabe que o dragão está preso, né? O dragão é a antiga serpente, né? O que aconteceu? Quem é ele, né? Quem é ele? Quem foi ele no céu e qual que é a influência que ele tem aqui na terra? Após Jesus ter vindo quando Jesus ressuscitou lá no 3º dia, né? Jesus foi coroado rei, tá? A gente lembrando, minha experiência pessoal, tá? Às vezes, tá? Aí onde que às vezes a gente pensa, né? Aonde que tá escrito isso aí, né? Tá, Jesus é rei no céu, juiz e sumo sacerdote, né? Quando Jesus ressuscitou, foi coroado rei no céu, tá? E houve uma outra guerra. Assumiu o comando das 12 legiões celestiais. Cada legião é comandada por um arcanjo, né? E Jesus assumiu o comando se tornou o Senhor dos exércitos, né? E liderou uma guerra contra Satanás e seus anjos. Esse é um demônio, vamos falar dele. Satanás e seus anjos, né? E nessa guerra, ele aprisionou a serpente maligna, o príncipe desse mundo. Ele foi aprisionado, junto com os outros, né? Só que chegou o tempo do juízo dos outros, momento final agora aqui, tá? Eles foram soltos. O restante já estava pelo mundo, os mais fraquinhos, né? Na batalha lá, quando ouviu que a serpente perdeu e que os chefes deles caíram, o restante fugiu, tá? Aí Satanás ficou preso, né? Está preso ainda, tá? E tá aqui. E Satanás, ele só tem um olho, né? Ele é caolho, né? Na guerra lá, não nessa guerra, na primeira guerra lá com Miguel, né? Miguel, né, feriu ele com um lance de espada, tá? Ele tem um olho cortado, e o olho esquerdo, só lembrando, o olho esquerdo, né? Ele só tem o olho direito. Por isso que todos os filmes, séries, né, desenhos japoneses, todo tipo, eles fazem um personagem que tem um olho cortado, uma cicatriz no olho esquerdo, um tapa-olho, o cabelo fica em cima do olho, né? Os filmes de Hollywood também, os atores põem a mão assim e tapam o olho, como se fosse uma homenagem a ele, né? A serpente maligna. Tá, porque os bruxos também sabem, né, que ele só tem um olho, né? Na mitologia egípcia, né, fala que é Horus e tal, né? Tá, vamos lá. Aí houve essa outra guerra também, guerra no céu. Depois de Jesus houve outra guerra para prender ele, tá? Porque até então ele estava solto, ele só havia sido expulso do céu, tá? Então já uns 2000 anos terrenos, né? 2000 anos terrenos ele tá preso lá, né? Quase 2000 anos, né? Quase 2000 anos, tá? Por isso que fala lá no livro lá, Apocalipse, né? As pessoas entendem errado quando fala após 1000 anos. O 1000 anos em profecia quer dizer ali, ele quis dizer um longo tempo. Após um longo tempo, né? Será solto de sua prisão. Então, e os irmãos fazem muita confusão, né? Após tantos 1000 anos, Jesus, né, reinará tal. Quando fala assim, 1000 anos, está falando da eternidade, por todo sempre, tá? Esse é o significado do código profético, né? Tá, vamos voltar aqui. Houve essa guerra lá, ele foi expulso. Houve a guerra aqui, após Jesus ter sido coroado rei, após ter sido ressuscitado, assumiu o comando das 12 legiões celestiais, né? E juntamente com os arcanjos, prenderam a serpente e os líderes, né? Só que os líderes, acho que foi solto nos últimos 100 anos. Eles estão soltos pelo mundo, tá? E a serpente lá ainda continua presa. O que ele fazia no céu? Ele era, como é que eu posso dizer? Ele era sacerdote lá. Você lembra que eu falei que eu compartilhei com os irmãos aqui? Deixa eu ver aqui se tem aqui.
que tinha uma espécie de anjo lá no céu que fazia isso aqui, ó. Existem várias espécies, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Ele era dessa espécie aqui, ó. Lá tem várias espécies, né? Cada um desempenha uma função, né? Ele não fazia parte da realeza, tá? Nunca fez. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Aqui tem uma espécie de anjo. Aqui, assim como Jesus, como se fosse o templo lá, né? O templo de Deus, sacerdócio ali, né? Ele podia aqui, ó, manusear um alimento sagrado. E são anjos. Como que eu posso dizer para os irmãos aqui? É uma espécie de anjo de... Os arcanjos e anjos de guerra, tipo soldado, anjo de guerra, né? Gosta de luta e tal, pancadaria. Eles são anjos sacerdotais. Como se fosse Jesus, né, o sumo sacerdote. Tem os outros anjos aqui, são anjos de altíssimo nível, que só eles também têm direito, podem tocar aqui em tudo que é sagrado, que tem coisas aqui no céu que nem nós, os arcanjos, podemos tocar nesses objetos, tá? Ou manusear eles, tá? Aqui no caso aqui, ó, ele é semelhante ao anjo Rafael, um anjo sacerdotal, né? Tá. Qual que é a palavra que eu poderia encontrar? Né? Deus reflete, vem tudo dali, passa por meio dele, como se fosse o conhecimento. Se eu quero aprender algo de novo aqui, né? Aqui na Terra temos o Espírito Santo, né? Que nos mostra, tal. Ali no céu eles nos ensinam, né? Retransmitem todo o conhecimento e a vontade de Deus ali também, tá? E ele era um desses anjos aí, tá? Aí que aconteceu? Por isso que ele é muito bom com as palavras, hein? Convence mesmo. Só que o que aconteceu com ele? Ele caiu pela cobiça dos olhos. O pecado entrou nele pelos olhos, tá? Aí da cobiça já virou inveja, né? Ou é a mesma coisa também, né? Invejou o trono do rei, né? Começou a espalhar mentira com verdade, tentou deturpar, né? O reino de Deus, as leis, tudo lá, né? Só que ele é muito sutil. Ele não é simplesmente fala assim, ó, isso aqui é... Ó, Deus não quer que a gente faça isso. Ele mistura 5% de mentira, mistura com 90% de verdade, entendeu? Ele fala, ele prega muito bem, chega lá no final ele muda uma coisinha assim, ó. E se você não estiver atento, né, isso que levou os anjos a cair também, tá? Mas no final todos perceberam, né? Quando chegou no momento do conflito, os anjos precisavam se posicionar, né? Falou, ó, ou do lado de Deus, ou do lado do inimigo, né? E o que se omitiu tá aqui sendo testado, né? Se lascou. Acho que foi a pior raça, né? Foi nem tanto os que se levantaram para lutar, mas os omissos, né? Por isso que o Satanás também tem, Jesus fala, homicida desde o princípio, né? Porque todos os pequeninos, os anjos, né? Ele foi a origem de tudo, né? Levou muitos ao erro. Que ele, se ele não fosse covarde, que ele fosse sozinho para a guerra, né? Que fosse questionar com o pai lá, né? Mas ele cobiçou, quis ser semelhante a Deus, né? Porque Deus no céu, quando a gente está lá, a gente sabe que é inalcançável, não tem como, tá? Então, alguns teólogos falam, alguns estudiosos falam que ele quis ocupar o trono de Deus. Não. Ele quis criar um reino semelhante, porque aqui todos sabem, não tem como, tá? Ó. É inalcançável, não tem como. Mesmo, não tem, irmãos. Quando a gente está lá, a gente sabe que Deus está, ó, muito além. Aí a cobiça dele era esse aqui, ó. O trono do rei, tá? Que ele era o herdeiro legítimo, né? No caso de Jesus, né? Herdeiro legítimo de toda a criação e assumiu, né? Veio na terra, sacrificou por nós, foi coroado rei, assumiu o comando das 2 legiões celestiais, foi nomeado pelo Altíssimo, sumo sacerdote e juiz, tá? Então vamos lá, voltar aqui. E o dom dele é esse aí. Ele tá preso, só tem o olho direito, tá acorrentado lá, vai ser solto, né? Mas depois do arrebatamento. Só lembrando que o arrebatamento é só depois da grande tribulação, tá?
Espírito da ira. Esse aqui é um dos príncipes do inferno, né? O espírito da ira. Eu tinha um problema com esse cara aqui. Às vezes eu tinha crise de ira. Eu tinha crise de ira, assim, que eu queria esmagar alguém. Eu sentia como se tivesse um pitbull aqui dentro de mim. Um pitbull, assim, que ficava preso na coleira, né? E se alguém chegasse perto, ele ia lá e mordia, né? Aí o que que acontece no mundo espiritual? Quando essa entidade aqui, ó, ela tava aqui dentro de mim, aqui, ó. Só que o espírito, irmãos, ele ocupa vários corpos ao mesmo tempo, tá? Ele não fica só aqui, ó. No mundo espiritual é assim. Perdão, é como se fosse um vírus, né? Ele ocupa vários corpos ao mesmo tempo, tá? Aí essa coisa ruim que tava aqui, né? Tava aqui dentro de mim, aí o que acontece? Como que ele se alimenta? Ele se alimenta da ira, tá? Ele se alimenta do sentimento de ira. Às vezes ele causava situações que eu ficava irado, aí ele ia e se alimentava daquela energia. E quando ele ficava com fome, eu ficava inquieto. Eu tinha que fazer alguma coisa para ele se alimentar. Brigar com alguém, explodir com alguém, porque ele se alimentava disso. Então eu era meio que escravo, né? E o que? Ele me usava para se alimentar. Todo mundo entendeu aí? O espírito da ira. Todos os demônios, eles se alimentam de energia, tá? Mas cada um come a sua plantação, né? A ira come a ira. A mulher de saia vermelha, a pombagira lá, de sete saias, ela se alimenta da prostituição, da luxúria, né? O demônio do medo se alimenta do sentimento do medo, tá? O demônio do orgulho e por aí vai, tá? Tem um que se alimenta de sangue humano, né? O Exu Caveira, né? Os demônios de alto nível, tudo gosta de sangue humano, né? Eles se alimentam de sangue humano, porque há energia poderosa ali também, tá? Os demônios fraquinhos, pé de chinelo, alimento de pinga, cigarro, né? Sangue de galinha, sangue de animal, esses animal, né? Esse é os demônios mais fracos. Tá. Aí o que aconteceu aqui, ó? Eu tinha esse demônio da ira, e ele se alimentava da ira. Até o meu rosto, as pessoas, meus parentes, meus irmãos, né? Meus colegas de trabalho, percebia que transformava. E o demônio, o que acontece aqui, ó? Como ele me usava, né, para se alimentar da ira, ele também me protegia. Vocês lembram do desenho do Naruto lá? Que o Naruto tinha a raposa de 9 caudas? Que a raposa curava ele, não deixava nada acontecer com ele? Assim também acontece no mundo espiritual, tá? Por isso que a gente vê, ó, que a pessoa tá endemoniada, tá aplicando um golpe nos outros. Esses políticos nossos aqui, ó, do STF, do presidente Lula, senadores, deputados federais, prefeitos, todos esses povos que mexem com, né? A gente fala, poxa, mas não acontece nada com eles. Os caras roubam, matam, estupra, faz sacrifício de criança e não acontece nada com eles. Porque o demônio protege eles, tá? O demônio protege, tá? Ele também me protegia também. Porque ele me usava para aquilo ali. Aí, certo dia, né? A minha aparência às vezes mudava, tá? Quando eu ficava irado assim, ó, todo mundo tinha medo de trabalhar comigo. Até os meus colegas de trabalho, né, ficavam, né? Ninguém gostava de trabalhar comigo, né? Porque às vezes eu surtava, né? E nunca acontecia nada, né? Ele é semelhante a um sapo, tá? E aí depois eu vi no Apocalipse lá que subiu 3 espíritos imundos, semelhante a rã, né? Para fazer guerra contra Deus e seus anjos. Só lembrando que o nosso corpo é como se fosse um pendrive, tá? Cabe milhares de coisas ali dentro ali. Um pendrive assim, né? O nosso corpo físico, né? Tá? O nosso corpo físico aqui, ele é só uma casa. Ele é uma casa. Cabe várias pessoas dentro dessa casa aqui. Tá? Milhares, infinitas. Entendeu? Aí o que aconteceu aqui? Né? Jesus apareceu para mim. Apareceu atrás de mim assim. E bateu no meu... Deu um tapa assim, ó. No meu ombro direito. Jesus apareceu atrás de mim, né? E deu um tapa com a mão direita dele no meu ombro direito. E pulou de dentro do meu peito assim, um sapo enorme, né? Aí Jesus falou comigo aqui, ó, telepaticamente, né? Falou, este é o espírito da ira. É ele que te faz ficar irado, né? E quando ele pulou de dentro de mim assim, eu senti
Eu senti mais leve do que uma pena, assim, ó. Eu senti como se tivesse tirado um chumbo, um peso muito grande de dentro de mim, né? Jesus, com apenas um movimento da sua mão, deu um tapa nele, né? E tirou ele de mim. Aí me libertou, né? Jesus me libertou dessa entidade maligna. Aqui é outra aqui, ó. Vou compartilhar com os irmãos. Tá? Lembra que eu falei que o corpo físico é como se fosse um pendrive, né? Aqui é sobre o espírito da luxúria. Espírito da luxúria, né? Espírito da luxúria, eu sempre soube que eu tinha esse problema aqui, ó. E eu sempre quis me libertar dele, só não sabia como, né? E eu pedia para Deus, né? O espírito da luxúria. Aí Deus me mostrou o que estava acontecendo comigo, né? E foi assim. Sempre quando eu ia dentro da igreja, eu sentia um desejo sexual muito forte pelas irmãs, assim, né? Eu via as irmãs com aquelas roupas coladas, aquelas, né? Corpão, tal. E ficava doido, né? Pra ter relação com elas. Só que aí o que acontece? A minha mente ficava voltada pro altar. Por mais que eu ficava às vezes de joelho ou de em pé ali, orando para Deus ali, o meu coração se desviava para ficar cobiçando as irmãs, né? Mas a minha mente estava aqui, ó. Aí eu orava para Deus e falava assim: Senhor, como posso eu estar dentro e na sua casa, te buscando, sinceramente? Como que eu posso, por que que eu estou sentindo isso? Por que que eu sinto esse desejo de ter relação com as irmãs, né? Porque eu sabia, Deus sabe de todas as coisas, estava lendo meu pensamento, conhece os desejos. Eu perguntei para ele: por que que a minha mente está aqui voltada, mas o meu coração queima de desejo pelas irmãs? Você vê, né? São como se fossem duas pessoas, né? Aí ele me mostrou, né? Tive uma visão espiritual, né? Onde eu vi Jesus. Aqui eu fiquei de frente para Jesus, né? Eu fiquei de frente para Jesus. Aí eu vi o meu corpo estava tudo coberto por larvas, estava sendo devorado por aquelas larvas, né? Aquelas larvas, quando a carne apodrece, estava sendo devorado por aquelas larvas. Aí ele falou: essas larvas são um demônio, são o espírito da luxúria e da prostituição, os vermes do inferno, né? Aí estavam sendo devorados. Aí Jesus pegou e tocou no meu peito assim, ó, e elas caíram no chão. Quando elas caíram no chão, eu peguei um tijolo de barro, né? E comecei a macetar elas aqui, ó. Comecei a bater nelas pra ver se eu matava elas, né? Aí os demônios falaram para Jesus assim, ó: nós não vamos desistir dele. Aí Jesus pegou e estendeu a mão direita dele sobre os demônios, e os demônios pegaram fogo, né? Só lembrando aqui, irmãos, no mundo espiritual, o lado direito, a mão direita, o toque com o direito sempre simboliza o lado de Deus, tá? A mão forte. O lado esquerdo é o posicionamento de Satanás, tá? Tudo que é esquerdo de Satanás. Até na política, os partidos de esquerda é tudo consagrado ao demônio, tá? Às vezes pensa que não tem nada a ver, mas tem assim, tá? Tem sim. Jesus está sentado à direita de Deus e não à esquerda, tá? Então tem tudo isso, prestem bem atenção, tá? Tome muito cuidado. Vamos chegar no próximo lá. Aí o que aconteceu? Espírito da luxúria. Jesus me libertou e destruiu eles, né? Depois disso, hoje eu vou para a igreja. Aqui, ó, eu consigo manter mente e coração voltada para o altar. Antigamente era mente no altar, coração no corpo das irmãs, né? Mente no altar, coração no corpo das irmãs. Depois que Jesus me libertou, agora mente e coração estão aqui, ó, voltados para o altar, tá? Então muitas coisas, quando acontecem as batalhas internas dentro da gente, é porque tem algo de errado, tá? Não é porque a pessoa é mau caráter, é porque ela é escrava de uma entidade maligna e precisa da libertação. Mas para ela ser liberta, primeiro ela precisa reconhecer que precisa de ajuda, que está doente, e invocar a ajuda do céu. Amém? Foi isso que eu fiz. Primeiro reconheci que eu estou doente, dependo de Jesus, né? E preciso da ajuda dele, né? Aqui foi uma luta também com os demônios. Aqui foi uma batalha também, né? Onde eu via dois cães. Um era tipo um cachorro Rottweiler e o outro era um cachorro Rottweiler, só que era magro e feio, né? Aí esse cachorrão que era mais forte, né? Ele veio e me atacou e eu consegui enforcar ele com a minha mão direita.
né? Consegui enforcar ele. Aí sobrou esse outro, que era um outro demônio, né? Que era um ataque que eu tava sofrendo na época. Outro cachorro. Só que esse aqui era mais forte do que esse. Porque ele era magro, feio, as costelas dele apareciam, né? Aí eu pedi ajuda para Deus. Deus me fez, né, me deu uma força, como se fosse a força de Sansão. Aí eu consegui matar esse outro demônio também, tá? A gente sofre opressão, né? Opressão demoníaca dentro de casa, né? Vamos lá. Uma outra batalha aqui espiritual, né? Deixa eu ver aqui. Luta contra a besta. Deixa eu ver aqui uma que eu quero compartilhar. Essa aqui, ó. Essa aqui é importante, né? Outra espécie de entidade maligna. Essa aqui acho que é uma das mais perigosas de todas, né? Há tempos atrás, né? Quando eu tinha 15 anos eu tive essa revelação aqui. Onde eu vi um unicórnio negro, né? E tinha 3 partes de uma armadura, né? E aí Deus me mostrava, né? Falou, ó, o Espírito Santo falou assim pra mim: corre, veste a armadura celestial para você lutar contra esse inimigo. Porque senão você não vai conseguir lutar contra ele, né? E ele correu até aqui para tentar me impedir de vestir essa armadura celestial. Aí eu corri daqui e ele correu dali. Só que eu cheguei primeiro e consegui vestir a armadura, né? Aí lutei contra ele. Tá, vamos falar sobre isso aqui. Quem que é esse demônio, né? Porque nessa dimensão ele se parece com um unicórnio. Na dimensão verdadeira, irmãos, ele se parece com um elfo, né? Ele tem um cabelo branco, escorrido, orelhas pontudas, uma aparência muito bonita e se alimenta de sangue humano, tá? Ele se alimenta de sangue humano. Ele é soberbo e arrogante, diferente de todos os demônios, né? Ele é um demônio que ele prega dentro das igrejas, ele entra dentro das igrejas, fala línguas estranhas, prega a palavra de Deus, né? Prega, fala na boca dos pastores, tá? Fala em línguas estranhas, fala na boca dos pastores, profetiza. Aí eu falei, e agora ferrou. E aí, como nós vamos saber? Como nós vamos saber que é esse cara? Discernimento de espíritos. Por isso que é importante os dons espirituais, né? E a sinceridade para com Deus, tá? Nossa igreja aqui brasileira, ela está infestada dessa entidade aqui maligna, poderosa. Eu vejo esse demônio aqui dentro das pessoas, dentro dos pastores pregando, tá? Todos os pastores, pastor Cláudio Duarte, todos esses pastores famosos aí que vocês vê, todos, não salva um, todos esses pastores de podcast, né? Tem um pastor muito bom que também é enganado por ele, mas eu penso que ele é bom, só que ele toma rasteira desse cara aqui, pastor Antônio João, já ouvi falar, né? Acho que é o maior influenciador, né? Também enganado por esse cara aqui, tá? Apesar, ele pega, ele não tem jeito, ele engana todo mundo, tá? Ele é astuto demais, cara aqui, tremendamente poderoso. Ele controla as pessoas telepaticamente, ele hipnotiza, tá? Ele também hipnotiza a pessoa. Só vou te dar um exemplo aqui. Esse alimenta de sangue humano, né? Esse cara aqui é terrível. Vocês já fizeram alguma... Já fizeram alguma... Falei, poxa, vou dar um exemplo aqui. Na minha família, eu tenho pessoas que votam no partido de esquerda. Praticamente minha família toda, né? Minha mãe, minhas irmãs, todo mundo. Aí a gente fala, o que isso tem a ver, né? Se a gente for pegar a agenda lá, o que representa o partido de esquerda? Aborto, homossexualismo, tudo que é de ruim, tá ali. Tá. E o que acontece? Aí a gente pensa, como que uma pessoa que vai na igreja, que fala que serve a Deus, vota num grupo, num partido de esquerda que vem com a cartilha de Satanás? Como que elas não conseguem enxergar isso? Deus me mostrou, irmãos. Ele falou, hipnose. Controla a mente delas, sem elas perceber. Tá? Hipnose. Então, esse demônio aqui, ó, aí o que acontece? As pessoas sabem, tá? O presidente Lula sabe, os senadores, ministros, tá? Eles vão, não é nem terreiro de macumba, eles têm os satanistas deles lá, sequestram crianças, né? Aqui no Brasil,
Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E ali sequestram muitas crianças, levam ali, né? Fazem sacrifícios lá mesmo, também nesses 3 estados. Às vezes também levam levam pro Distrito Federal, sacrificam as crianças, oferecem para esses demônios, tá? Para que ele controle, adquiram todo esse poder aí. Então, esses demônios, que eles são semelhantes aos elfos, eles são bem raros. Eles quase não vê eles, mas eles existem. E são poderosos. Eles controlam as pessoas mentalmente, telepaticamente, tá? Porque eu perguntava para Deus, Senhor, minha mãe e minhas irmãs são pessoas corretas, pessoas direitas, pessoas que, né, vão na igreja, tal, vivem sua palavra, não passam perna a ninguém, pagam todas as suas dívidas, né? E elas votam nos partidos de esquerda com a cartilha aqui, ó, homossexualismo, prostituição, carnaval e um monte de coisa, né? E outra coisa, mas toda vez que eu às vezes toco nessa ferida, nesse assunto, quando eu vou tentar mostrar, eles já mostram as garras, eles ficam com raiva, eles não conseguem manter um diálogo, exaltam a voz, né? É como se fosse o demônio falando, sai pra lá, aqui é minha área, entendeu? Defendendo o que é dele, protegendo. Lembra que eu falei que eu sei que os demônios protegem? Mais ou menos assim. Aí Deus me falou, hipnose, encantamento, espírito do encantamento, né? Aqui na terceira dimensão ele teria a forma de unicórnio, mas a verdadeira forma dele ele tem uma pele muito bonita, né? Parece, né? Até uma da realeza. Orelha pontuda, cabelo branco bem lisinho e escorrido, né? Semelhante aos elfos. Na verdade, os elfos são essas entidades, né? Que a gente vê nos filmes, nas séries, né? Como se fosse uma homenagem a eles. Eles são os mais perigosos. Pregam dentro da igreja, distorcem a palavra, tá? Por isso que existem milhares de igrejas, né? Por quê? Um reino dividido se destrói a si mesmo. Então ele nem precisa lutar contra Deus. A gente não vê aí nos podcasts, os irmãos lutando contra os irmãos, um querendo ser mais que o outro. Às vezes se monta um grupo de oração, um quer ser mais que o outro. É eles, irmãos. Um quer mais ser soberbo que o outro, um recebe um dom a mais, já quer sobressair sobre o outro. Então é isso aí, tá? Ele faz isso. Encantamento, hipnotiza a mente, controla a mente, a pessoa fica cega, hipnotizada e não percebe, né? E esse demônio aqui, ele só tá um nível abaixo do anticristo, do Satanás lá, tá? Daquele que tá preso lá, tá? Porque aquele outro também, ele hipnotiza, entra na mente, hipnotiza a pessoa, né? E a pessoa faz tudo o que ele quer, né? Isso aqui eu vi também. Se esse aqui já opera dentro das igrejas, fala na boca dos pastores, tá? Ó, irmãos, não tem padres e pastores, tá? Padres e pastores. Ele opera praticamente 95% em todos. Júnior Trovão, né? Eu já ouvi falar um pastor Júnior Trovão. Esse novo, o novo que saiu aí, o tal do Miguel também, coitadinho dele, né? Quem mais? Todos esses pastores aí que eu... Acho que não tem um, vou falar pra você. Ah, tem um padre aí, padre Gilson. O único padre que eu vi que escapou desse aqui, que não tá sob o domínio dele, é o padre Gilson, tá? Que eu vejo aí. Tem um padre e um outro aí. Todos também já tá tudo sob o domínio desse aqui, ó. Tem um padre, esqueci o nome dele. Tem um padre famoso aí. Padre Fábio, sob o domínio dele. Tem um outro também que fala com uma voz meio feminada também, sob o domínio dele. O que mais? Acho que só o padre Gilson que não tá sob o domínio desse cara aqui. E é padre, tá? Aí a gente pensa assim, mas o padre Gilson tem outras doutrinas e tal. Mas às vezes é por erro, não é pelo erro espiritual, é porque ele foi ensinado, doutrinado, né? Pelos homens ali, entendeu? Por isso que ele acredita em algumas coisas, mas não é por influência dele. Ele tá longe, tá? Desse aqui. Porque esse aqui tem as características dele, ele gosta de luxúria. Ele é soberbo, gosta de luxúria, ele é arrogante, ele gosta de coisas boas, né? É uma pastora mulher, Camila Barros também, sobre a influência desse aqui. Mulher, né? Acho que quase todas essas mulheradas aí. Falou em dinheiro, é com esse cara aqui, ó. Falou em dinheiro, né? É com esse cidadão aqui, tá?
prega nas igrejas, anda dentro das igrejas, fala em línguas estranhas, prega dentro da palavra, tá? Tem demônio que não gosta, né? Tem demônio que não gosta nem de chegar perto da palavra, não gosta só de ouvir o nome Jesus Nazareno. Tem demônio que já foge, morre de medo. Esse aqui não. Ele zomba, ele fala assim, ó, ele fala para outro demônio, né? Fala o nome de Jesus para outro demônio. Só que ele fala de forma zombando, tá? Ele fala zombando, tá? Aí eu percebo isso também. Só que ele não fala Jesus Nazaré. Ele fala Jesus, esse demônio, né? Mas ele fala zombando, tá? Então é importante, né, ter discernimento de espíritos para entender essas entidades aí e pedir para Deus libertação delas. Amém, irmãos? Então esse é meu testemunho com o mundo espiritual, tá? Existem várias espécies de demônios de todos os tipos, níveis e tamanhos, né? E as batalhas são tremendas, tá? Mas todos têm que respeitar, né? Jesus mandou, acontece, não tem vez para ninguém, tá? Então a palavra, a verdade está aqui, Jesus Nazareno, tá? A vitória também está aqui, se a gente precisa se apoiar nele. Se apoiou em Jesus, ouviu os seus ensinamentos, está vivendo de acordo com sua palavra, independente do nível espiritual, todos eles são subjugados. Amém? Então fiquem com Deus aí, tá? Espero poder ter podido, né, ajudar os irmãos com essa revelação, né? São inimigos poderosos, são reais, eles existem, tá? Esse aqui, tá? Uma vez o Espírito Santo me deu o óleo, né? O óleo ungido, passei o óleo ungido na porta para ele não entrar, né? Ele passou por aquele óleo ungido. O Espírito Santo me disse, ó, cuidado, esse aqui é de altíssimo nível, tá? Com ele não dá para brincar, tá? Você precisa estar com coração, alma e espírito voltado para Deus. Quando você vai fazer a sua oração, tem que confessar todos os seus pecados, porque se tiver um escondidinho, ele vai te derrubar, tá? E tem que ter posicionamento firme, né? Que nem Deus me mostrou aqui nessa batalha que eu ia lutar contra ele, né? Me revestir da armadura celestial, tá? Porque sozinho a gente não consegue, tá? Mas só que Deus só permite que ele se aproxime da gente se a gente estiver no mesmo nível espiritual aceitável, tá? Deus não vai permitir que às vezes acontece, né? Mas raramente ele vai se aproximar assim. Quando a gente está buscando Deus, eu vou me aproximar aqui uma entidade de alto nível como ele se aproxime da gente, né? Mas se abriu a porta, soberba, arrogância e orgulho é com ele, tá? Soberba, arrogância e orgulho, tá? Ele vai entrar no coração das pessoas e para sair vai dar um trabalho, hein, irmãos? Então fiquem com Deus aí, tá? E até a próxima revelação.